E ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, nós meditamos no início dessa quaresma, primeiro domingo, a tentação de Jesus no deserto. Isso para nós é uma fonte de meditação quando nós entendemos as razões do porquê Jesus quis ser tentado no deserto. Primeiro, Jesus sendo Deus. Era óbvio que ele não cairia em nenhuma tentação. O que o demônio poderia oferecer a ele que ele já não tinha? Na verdade, ele sendo Deus, o demônio somente continua existindo por misericórdia dele. Mas por que Jesus então quis ir para o deserto para ser tentado? Nós encontramos as respostas quando olhamos para nós. Pois é por nós, como dizia a segunda leitura, por nós que ele morreu. Ele sofreu a morte, o justo pelos injustos, para a fim de nos conduzir a Deus. Era esse o objetivo. Ele quis então nos resgatar. O Filho do Homem veio dar a vida em resgate de muitos. Olhando para nós então, encontramos a razão do porquê Jesus quis ir ao deserto, para ali ser tentado. Agora, para entendermos de uma maneira mais profunda, vamos olhar para o deserto, de acordo com as passagens da Sagrada Escritura, para assim compreendermos mais profundamente o que significa o deserto. Primeira coisa, olhando para o povo de Israel, nós entendemos que o deserto era o lugar dos Existia um demônio que eles acreditavam que morava no deserto, chamado Azazel, não lembro agora direito o nome. Pois, pensem aqui comigo, a terra prometida, ela é cercada de um deserto, e após este deserto, você olha ali, o reino de Israel, para um lado é mar, mas para baixo é deserto, para o outro lado é deserto, para cima é deserto. Para além desses desertos, tinham as nações pagãs, que cultuavam outros ídolos, como Baal. Então, o que vinha de lá do deserto, eram justamente as coisas contrárias à vontade de Deus. É somente nós lembrarmos que do outro lado do deserto estava o Egito, que foi de onde Deus tirou o povo da escravidão. O Egito aqui representa, então, para aquele povo, o lugar onde Satanás reina. Então, o deserto representa o lugar, o reinado de Satanás. Podemos olhar aqui dessa forma. Outra coisa, o deserto, ele também representa a carência de alimentos, a carência podemos dizer assim, do que nos sustenta. Como que o povo se alimentou pelo deserto? Se não fosse Deus dar uma graça especial de todos os dias de manhã cair o maná, ou de em alguns dias ou outro, fazer aparecer um monte de passarinho lá, o povo não ia ter com que se alimentar no deserto, porque lá é o lugar da carência. Veja, o lugar onde Satanás reina, o lugar da carência, ou seja, da carência aqui, da falta do necessário para subsistir. O deserto também, por conta de tudo isso, era o lugar do combate. É somente nós lembrarmos, na Sagrada Escritura, pelas diversas vezes onde o povo combateu, o combate foi justamente no deserto. Quem não se lembra daquela passagem de Moisés, que enquanto mantinha levantada
levantadas as suas mãos, o povo de Israel vencia o combate. Mas foi abaixar as mãos, o povo de Israel começava a perder. E assim então junta Josué, se não me engano, e Arão, um de cada lado, e mantém as mãos de Moisés levantadas, e assim permanece o dia, e dessa forma o povo vence a batalha. Combates externos contra outros povos, enquanto peregrinavam, combates também internos, para permanecer fiel. Quantas e quantas vezes, ao longo do deserto, o povo murmurava, enquanto uns permaneciam fiéis, outros murmuravam. É melhor a gente voltar, que saudade da cebola do Egito, olha só, deve ser uma coisa belíssima. Nós somos fartos desse alimento miserável, assim que ele chegou de chamar o povo de Israel, uma época, o maná. Ou quando quando Moisés sobe no Monte Sinai, e lá recebe as tábuas da lei, quando volta, o que o povo está fazendo? O povo mandou fazer um bezerro de ouro, e estava adorando outro Deus. O deserto então é um lugar de um combate externo e um combate interno. Externo, de outras realidades que vêm para atacar a fé. Interno, vamos dizer assim, daquele drama de permanecer fiel diante das contrariedades. Então podemos resumir o deserto como o lugar onde Satanás reina, o lugar de onde nós sentimos a carência, a falta do necessário, o lugar do combate, e aqui podemos dizer aqui, combate espiritual. Este é o deserto. Estão entendendo o deserto como uma dessas três realidades? Agora vamos olhar de novo o Evangelho. Jesus, ele vai para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, para lá ser tentado por Satanás. Por três motivos, Jesus quis ser tentado por Satanás. Os dois primeiros como que se unem, e o terceiro nos faz entender tudo, e é o principal da homilia de hoje. Primeiro motivo, Jesus quis ser tentado por Satanás para nos mostrar as armadilhas de Satanás. É como se dissesse para nós que, olha, está vendo como ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ele vai fazer assado. Presta atenção. Segundo motivo, para nos mostrar, ou seja, para se tornar um modelo para nós, nos mostrar como vencer as tentações. Em tudo ele recorria à palavra de Deus, em tudo ele demonstrava uma confiança e uma entrega à vontade de Deus. Veja só, transforma essa pedra em pão. Não só de pão vive o homem. Palavra de Deus, ao mesmo tempo confiança, entrega na vontade de Deus. Atira-se daqui, porque os anjos vão te sustentar, porque diz a Sagrada Escritura que os anjos sustentarão. Não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira e última, se te ajoelhares diante de mim, darei tudo que está aqui, que você vê ao seu alcance. E ele diz, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Em tudo responde com a palavra de Deus. Em tudo demonstra essa confiança, essa entrega. Jesus nos mostra então o caminho para vencermos as tentações. Ele nos mostra como o demônio nos tenta, ele nos mostra o caminho para vencê-las, e aqui o principal, que é o centro da homilia de hoje. E para isso, nós precisamos entender como Jesus enxergava as coisas. Existe algo em Jesus, desde o início da sua encarnação, que nós chamamos na teologia de conhecimento beatífico. Jesus, sendo Deus, ele então
conhecia de maneira única as coisas. Jesus, sendo Deus, sabia do motivo último e de cada pessoa, do porquê ele fazia cada uma das ações. Quando nós dizemos, por exemplo, que quando Jesus estava, quando você lê na Sagrada Escritura, que Jesus curava um cego, e a gente canta, reza aquela música, né? Onde pede a cura, Jesus filho de Davi, tem piedade de mim. E a gente, nossa Padre, aquela passagem tocou no meu coração, é como Jesus tivesse dito para mim. Isso não é uma suposição, é porque nas ações de Jesus, em todas elas, ele tinha consciência de para quem ele estava entregando cada uma daquelas ações. Então, quando Jesus vai para o deserto, que é o lugar onde Satanás reina, o lugar do combate espiritual, o lugar onde nós sentimos a falta de tudo. Quando Jesus vai para o deserto e sofre as tentações, ele não está sofrendo por ele, porque não são as tentações dele, são as nossas, é por nós. Em outras palavras, colocando aqui um exemplo, é como Jesus naquela tentação, como não? É isso que aconteceu. Jesus, em cada uma daquelas tentações, ele tinha em mente dele, de maneira única, todas as tentações da humanidade, do início ao fim. Ou seja, desde a criação até o fim dos tempos. É como se naquelas tentações onde ele vencesse, ele estivesse pensando, vamos pegar aqui de uma maneira mais pessoal, ele estivesse pensando em você, e de maneira específica, ele estivesse pensando em cada uma das suas situações, em cada uma de suas tentações. E é como se ele estava isso fazendo, vencendo aquelas tentações, lembrando de você. E é por isso que você, ao olhar depois, 2000 anos depois, as tentações de Jesus, e vendo ele vencer aquelas tentações, você encontra consolo e companhia, porque é isto que aconteceu. Para nós é meio difícil compreender isso, porque nós estamos falando de Deus, de Jesus, que há 2000 anos atrás, estava pensando nas minhas tentações de agora, de hoje. Mas é essa a verdade. Então a terceira e última, e aqui a principal razão do porquê Jesus quis estar no deserto, é para fazer companhia e nos dar força em nossas tentações. Para que nós não estivéssemos sozinhos em nossas tentações. Para que nós encontrássemos então nele força, apoio, para continuarmos em pé nos nossos desertos, ou seja, em nossos combates espirituais, em nossos momentos de desertos, ou seja, naqueles momentos onde nós sentimos um desânimo tremendo, para continuar e tudo, falta de tudo. Em nossos desertos, ou seja, quando nós sentimos esmagados por Satanás, e sentimos a pior pessoa do mundo, porque não conseguimos vencer os nossos pecados e as nossas misérias. Jesus vai ao deserto, porque ele está indo por você, encontrá-lo. E por isso a igreja, todos os anos, separa um momento para a quaresma, porque ela quer que os seus fiéis saibam que Jesus está lá. Jesus, melhor dizendo, foi até você, no deserto, para buscá-lo. Jesus foi para encontrá-lo. Nosso Senhor foi ao deserto por você. Não percamos essa oportunidade. Esta quaresma, meus queridos irmãos, reflete de uma certa maneira a nossa própria vida, pois a nossa vida é uma quaresma. Como assim, padre? Veja, Jesus, tão logo saiu do batismo,
É assim que fala o Evangelho de Marcos. Jesus foi batizado e depois foi para o deserto. Tão logo Jesus foi batizado, foi para o deserto, para nos mostrar o quê? Que na nossa vida de batismo seremos conduzidos pelo deserto. Isso nos faz lembrar também de toda a caminhada do povo de Deus pelo deserto. Pois o que nós vivemos na quaresma é o resumo da nossa vida. O que na quaresma a gente está fazendo? A gente está buscando seguir nosso Senhor neste combate espiritual, suplicando que Ele vença em nós, para que na Páscoa possamos receber as graças de que tanto precisamos. E o que acontece na nossa vida aqui neste mundo? Nós pegamos a nossa cruz no nosso dia a dia, seguimos dia e noite, durante o tempo que estamos aqui, na esperança de um dia chegarmos na Jerusalém Celeste. A palavra Páscoa significa passagem, de um dia passarmos este mundo e nos encontrarmos com Deus. Que possamos então, meus queridos irmãos, neste primeiro domingo da quaresma, suplicar ao Senhor a graça da generosidade em nossos propósitos. Mas lembremos sempre que o êxito dos nossos propósitos está mais nele do que em nós. Porque Ele veio hoje nos visitar em nosso deserto, isto é, em nossa carência, em nossa falta. Ele veio nos visitar em nossos combates espirituais. Ele veio nos visitar naquelas armadilhas que Satanás tanto nos amarra e tanto nos humilha, tanto nos rebaixa, para dizer: vamos juntos, venceremos, eu te conduzirei. Vossa verdade, o salmista diz, vosso amor e vossa verdade nos conduza. A segunda leitura diz que Jesus sofreu para nos conduzir a Deus. Eu te conduzirei. Jesus vai ao deserto, vai até você para te conduzir. O bom pastor que busca a ovelha perdida está aí no início da quaresma. De nada adianta, meus queridos irmãos, Jesus vir até nós para nos tirar do deserto se nós não o seguirmos. É necessário passo após passo para sairmos desse deserto que estamos vivendo. E por isso é que o tempo da quaresma é um tempo propício, porque estes passos serão dados de maneira prática em nossos propósitos. Se você não fez nenhum propósito na quaresma, meus queridos irmãos, faça. A gente muitas vezes tem a tentação de fazer inúmeros propósitos. Não, faça 2. Tire algo que você gosta e acrescente uma oração. Basta isso. Não fica colocando tantas e tantas coisas, porque a gente coloca, né? Tem muitas faculdades da Europa, funciona assim. Tem 6 matérias que são obrigatórias para ter, mais 3 ou 4 matérias que são opcionais. No final de tudo, você tem que passar em 6 matérias. Então, o que a galera faz lá na faculdade, né? Assina em 10 matérias para fazer as 10 aulas, porque quem sabe já tem que se reprovar em 4, passa em 6, passou o ano. Né? Não faça assim também com os propósitos. Vou fazer um monte, quem sabe se eu conseguir um ou outro, beleza. Não, foque em 2. Tire algo que você gosta, ou um alimento, ou algo que, sei lá, algo que você gosta de assistir. Tire algo que você gosta e acrescente uma oração. Se você não tem costume de rezar o terço, por exemplo, faça o propósito de rezar o terço. Olha, nessa quaresma eu vou rezar o terço todos os dias. Não importa o que aconteça, porque o demônio vai colocar muitas ocasiões. Tem dias que você vai estar cheio de dor no corpo, continua a rezar, né? Como dizia a sábia Dorothy, né? Do Procurando Nemo, né? Continue a nadar. A Dolly. Continue a rezar. Veio muita gente em casa, continue a rezar, não deixe de rezar. Dia atarefado, continue a rezar. Não importa como seja o seu dia, uma coisa vai ser certa: você rezará o terço. E aí, se você for fiel a este propósito,
o Senhor verá em você essa fidelidade. E essa fidelidade Ele te recompensará com graças maiores. Muitas vezes Deus não nos dá as graças porque a gente pede mal, como dizia São Tiago. Porque a gente, no fundo, na primeira dificuldade, deixa de lado. As graças de Deus são algo precioso. Algo que Ele conquistou derramando todo o seu sangue. E Ele não vai confiar a qualquer um. Ele vai confiar àqueles que realmente querem receber. E como Ele vê se nós queremos realmente receber? Através de nossa fidelidade. Ele quer dar muitas graças a vocês no final dessa quaresma. Mas Ele quer enxergar em vocês essa fidelidade. Uma fidelidade inabalável. Um compromisso inabalável. Independente de como esteja a situação. Aí sim, Ele nos dará a recompensa, na medida de nossa generosidade. Aproveitemos, meus queridos irmãos. Não olhemos tanto para as nossas limitações, para a nossa carência de tantas coisas, para as nossas derrotas. Olhemos quem veio para no deserto nos conduzir, nos tirar. Olhemos para Cristo, que nos estende a mão e diz: vem comigo. Ele, a cabeça da igreja, iniciou este caminho do deserto durante essa quaresma. E Ele diz: venha caminhar comigo. Quero te mostrar um outro lugar, muito melhor do que esse em que você se encontra. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.